O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual daremos o nosso tradicional peão pela quebrada latino-americana. Terremoto no Haiti deixa ao menos 2.000 mortos. Pois é, infelizmente tivemos mais um terremoto no Haiti. A gente vai passar aqui por algumas questões factuais, depois vamos fazer uma breve reflexão e também o Matias vai nos atualizar sobre a questão do assassinato do ex-presidente. Mas o terremoto foi de 7,2 na escala Richter a 10 quilômetros de profundidade. Tá? Isso quer dizer que é um terremoto forte e raso. Tá? Então, assim, é o tipo de terremoto que acaba sendo... Isso quer dizer que ele é mais destrutivo, né? Potencial mais destrutivo, potencial mais mortal. Foi na península de Tiburon, né? Que é a península de baixo, né? A península sul do Haiti. Né? O Haiti, ele parece... Haiti ele faz uma baía, né? É tipo um C, né? Ao contrário. Não, é um C. Não, um C porque um C ao contrário porque ele está na porção ocidental da ilha. Você tem razão. Então é um C invertido, né? E aí é como se fosse a perninha debaixo do C, né? Coisas de tentar explicar um mapa via podcast. Mas isso quer dizer que ele não foi na região de Porto Príncipe, né, a capital. A maior cidade perto do epicentro foi a cidade de Le Cayet. Até o momento, né, temos confirmados 2.189 pessoas mortas, 12.268 pessoas feridas e pelo menos 136 mil construções afetadas. Tá? Casas destruídas, teve um hotel destruído também, igrejas, enfim, todo tipo de edifício, todo tipo de construção acabou sendo afetado. O primeiro-ministro, o Ariel Henry, declarou um estado de emergência. Tá? Também tivemos um ex-senador morto nesse hotel que desabou, nesse hotel que colapsou. Temos também muitas pessoas ainda desaparecidas, tá? Porque para aumentar ainda o problema, no dia seguinte do terremoto, nós tivemos a chegada da tempestade tropical Grace, tá? Que começou como um furacão, depois foi rebaixada para a tempestade tropical e passou, né, pelo Haiti, embora não tenha sido registrado muito impacto no Haiti, porque passou, entre aspas, de raspão. Tá? Nesse momento, enquanto a gente grava o programa, essa tempestade tropical está chegando, tá começando a bater na costa de Veracruz, no México. Tá? Então, mas a expectativa, né, e a necessidade de preparativos para essa tempestade tropical acabou contribuindo, né, para atrasar
ainda buscas por desaparecidos, por pessoas feridas, por sobreviventes. Tá? Tanto que o Haiti emitiu o alerta laranja de tempestade, que é o segundo mais alto, né, do governo haitiano. E só comparando com o terremoto de 11 anos atrás, cujo epicentro também foi na península de Tiburon, esse atual ele foi 0,2 pontos maior na escala Richter, né? Então teve aí um impacto maior o terremoto de 2021 em relação a 2010. A grande diferença acaba sendo que o de 2010 pegou bem na capital, né? Então, mas assim, aí, enfim, essas são as notícias, esse é o fato. Uma cobertura que está bastante completa, tá? Para quem quiser ler, quem quiser se informar, por exemplo, é a cobertura feita pela Maiara Paixão na Folha de São Paulo. Então, por exemplo, sobre a tempestade tropical Grace, ela foi ouvir o professor Leonardo Calvetti, da Universidade Federal de Pelotas. Tá? Então, enfim, tá um trabalho muito interessante, fica aí, inclusive, o nosso elogio, nossa recomendação. O Brasil anunciou no final de semana, na quarta-feira, dia 18, que vai enviar um avião com uma equipe de bombeiros e também insumos médicos, tá? Kits de assistência farmacêutica, insumos médicos, enfim, todo esse tipo de apoio. O México doou 15 toneladas de insumos médicos e alimentos também, via 3 aviões. O Canadá, onde tem uma comunidade haitiana, né, bastante grande, também enviou apoio. A Argentina enviou uma equipe de bombeiros. Os Estados Unidos determinou que a Samantha Power, né, que era a representante dos Estados Unidos na ONU durante o governo Obama e agora na gestão Biden, ela chefia justamente a USAID, que a gente mencionou na notícia da Etiópia, também para fornecer apoio, para fornecer auxílio, enfim, outros países também. O Equador mandou uma equipe de bombeiros, Venezuela mandou também uma equipe de bombeiros para colaborar na busca por sobreviventes, no resgate e nos cuidados médicos, né, das pessoas. Então, por enquanto, é mais ou menos isso. Ainda não temos um balanço dos danos econômicos, né, causados por esse terremoto ainda, mas certamente foram bastante grandes. Também não temos ainda alguma iniciativa internacional coordenada sobre o Haiti, sobre esse terremoto, né? Então, a gente mencionou aqui várias iniciativas de vários países, né? Brasil, Venezuela, México, Equador, Estados Unidos, mas ainda não há algo coordenado. E, feita essa parte mais factual, eu queria trazer uma reflexão, até por conta do nosso programa sobre assassinato, né, do Jovenel Moise. Por quê? Eu acho que nós fizemos um bom trabalho quando a gente repercutiu aqui o assassinato do Jovenel Moise. Porém, quando nós também fizemos uma recapitulação de desastres naturais que ocorreram no Haiti, isso soou para algumas pessoas e como o problema do Haiti é a sua localização geográfica apenas, né? O problema do Haiti são os terremotos, são os furacões, são o que for. Inclusive, uma coluna da Silvia Colombo aborda essa questão. O nome da coluna, Silvia Colombo, que já nos atendeu no repertório, foi muito gentil, muito atenciosa. O nome da coluna dela, Não se trata de azar, drama do Haiti, a pobreza e o passado de abusos. Então, eu queria só frisar que, quando a gente fez aquela retrospectiva, era para mostrar que também existe esse componente geográfico e geológico,
né, que acaba colaborando para os problemas, mas a gente várias vezes, aqui no nosso programa, no Fronteiras, a gente já frisou o passado de verdadeira extorsão que o Haiti sofreu na mão das potências, especialmente França e depois Estados Unidos, porque o Haiti teve que pagar um valor maior do que o seu PIB atual, lá em 1838, como indenização à França, indenização essa que envolvia as propriedades francesas, e essas tais propriedades envolviam inclusive as pessoas, né? As pessoas que eram escravizadas. Aí os Estados Unidos financiou essa dívida e depois o Haiti ficou pagando essa dívida até 1947, incluindo aí o episódio na década de 1910, desculpem, quando os Estados Unidos ocupou o Haiti e a primeira coisa que os Marines fizeram foi levar o ouro do Banco Central haitiano para o porto, porque eles temiam que o Haiti daria um calote nesse financiamento de dívida. Então vejam, o Haiti só parou de pagar essa dívida pela sua independência em 1947. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes já conheceram alguém que nasceu antes disso. Tá? No final do século XIX, segundo algumas pesquisas que eu usei para o Nerdologia sobre o Haiti, o Haiti, 80% do PIB haitiano era direcionado ao pagamento dessa dívida. Porque, vejam, não é só a dívida para a França. Quando você financia a dívida com os Estados Unidos, especialmente via bancos privados, porque os estados nacionais não queriam apoiar a causa haitiana com receio de, nisso, terem uma rebelião de pessoas escravizadas dentro dos seus territórios, o Haiti teve que financiar essa dívida ainda com juros abusivos. Então, no final das contas, o Haiti pagou ainda mais dinheiro. Repito, uma dívida maior do que o PIB atual do Haiti. Então, o Haiti de 2020, 2021, se passasse um ano inteiro direcionando toda a sua produção para pagar essa dívida, ainda não seria suficiente. Então, assim, quando a gente fez aquela retrospectiva dessas tragédias climáticas, geológicas do Haiti, foi como um complemento. Tá? Aí depois também tivemos as ditaduras do Valier, né, o Papa Doc e o Baby Doc, ditaduras corruptas, extremamente violentas, foram a origem, né, das diásporas haitianas contemporâneas, como essa comunidade canadense que a gente mencionou brevemente agora. Em Miami então, também, que tem até o bairro de Little Haiti. Então, eu estou aproveitando isso para frisar que quando nós fizemos aquela retrospectiva, foi para mostrar que isso acaba sendo um fator de complicação, tá? Que prejudica a retomada de uma reconstrução haitiana, de uma construção até mesmo de um Estado Nacional haitiano, mas que, vamos deixar claro só que essa não é a causa principal. Essa não é a única causa. Nós temos um histórico extremamente exploratório em relação ao Haiti. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. O Japão, em 1923, sofreu um terremoto que devastou a economia do país, devido à necessidade de reconstrução. Com o pós-guerra, principalmente, e especialmente pelo fato de contar com financiamento internacional, especialmente dos Estados Unidos e tudo mais, o Japão consegue lidar muito melhor com os seus problemas geográficos e geológicos, construindo prédios resistentes a terremotos, todo esse tipo de coisa. Então, hoje, se você tiver um grande terremoto no Japão, você dificilmente vai ter o nível de dano que você tem no terremoto no Haiti. Então, não é só o terremoto, não é só a localização geográfica, é também o desenvolvimento daquela sociedade que, inclusive perante esses acidentes geográficos e geológicos. Então, a história do Haiti, antes de ser marcada por terremotos e furacões e tempestades, é marcada por uma trajetória violenta e exploratória com um caso de extorsão.
Repito, não tem outra palavra. Só recapitulando para os nossos ouvintes mais recentes e tal, o Haiti, depois da Revolução Haitiana, né, a Revolução Haitiana, que inclusive é pouco depois da Revolução Francesa, né, então o processo de independência do Haiti é bastante cedo em relação aos outros países americanos. O Haiti, depois de já estar independente, depois, né, de passar as guerras napoleônicas, aí nós temos a restauração Bourbon, aí os Bourbons são derrubados, aí nós temos a dinastia Orleans, aí em 1838, 40 anos depois, praticamente, da Revolução, o rei Orleans da França, como ele estava sendo pressionado no cenário doméstico, e a França estava ali passando por problemas econômicos, o que ele decide fazer? Manda uma frota gigantesca para bloquear o Haiti e falar, olha, se vocês não pagarem uma indenização, nós vamos recolonizar o país, nós vamos reduzir o Haiti novamente à situação de colônia. Se isso não é a definição de extorsão, se não parece um ato saído de um filme ruim de máfia, eu não sei o que pareceria. Então, eu só quis fazer esse breve desabafo / esclarecimento, porque ocorreu essa interpretação, eu entendo porque teve gente que interpretou assim, até, porém, é bom a gente deixar algumas coisas aqui bem claras. Enfim, falei pra caramba, aí Matias fica à vontade aí pra eventualmente complementar, contradizer, enfim. Bem, estou contemplado, né, pela questão do terremoto, mas trago aqui uma notícia da última quarta-feira, dia 18, já que vazou pela imprensa dominicana, né, que divide a ilha com o Haiti, os testemunhos, né, de 4 envolvidos no magnicídio, que a gente também comentou recentemente no Haiti, né, do assassinato do Jovenel Moïse em 7 de julho. Então, veio a público, né, os relatos do ex-capitão do exército colombiano Germán Rivera Garcia, de apelido Mike, o ex-subtenente Jainer Carmona, o ex-sargento Ángel Yarce e o ex-soldado Naisser Franco, né? E segundo esses relatos, a operação teve participação também de ex-membros das forças de segurança haitianas, como o ex-sargento Duvernay Capador, que foi encarregado de coordenar a operação, além do ex-funcionário do Palácio Presidencial, o Joseph Badio. E a operação começou na madrugada da quarta-feira, 7 de julho, no qual o comando dos colombianos se dividiu em 4 equipes de 5 integrantes cada. E ao adentrar a residência, eles tinham ordem de executar todos os presentes, e o responsável por abrir fogo contra o casal presidencial foi o ex-soldado Vitor Pineda, com um fuzil M4, que disparou 12 vezes contra o presidente haitiano, além de ferir a primeira-dama, que a gente citou à época, que ela havia se fingido de morta e depois foi transferida para os Estados Unidos, onde se recuperava dos ferimentos, né? Mas existem aí alguns buracos de acordo com a cronologia dos eventos, porque não citam aqui as torturas que foram encontradas no corpo do presidente de acordo com os legistas, e também o próprio testemunho da primeira-dama, de que havia dito que eles estavam procurando documentos enquanto interrogavam o ex-mandatário haitiano, né? E, além do assassinato, eles levaram justamente 2 malas e 3 caixas com notas de dinheiro, além de outros documentos. Bem, ainda na Bacia do Caribe, vamos para a Nicarágua, onde um diretor de um jornal crítico ao regime de Ortega também foi preso no país. O Juan Lorenzo Holman, do diário La Prensa, o maior jornal da Nicarágua, após uma operação policial acusando, né, o jornal
de supostamente lavagem de dinheiro. Tá? No total, são 33 pessoas, opositores, presos em tempos recentes, incluindo aí 7 pré-candidatos das eleições do dia 7 de novembro. Lembrando que, inclusive, alguns desses detidos são ex-integrantes da Frente Sandinista, e que, até por isso, governos como o do México e da Argentina, né, expressaram censura ao governo nicaragüense. Da Nicarágua, nós vamos para a Venezuela, onde talvez, né, como parte desse início de negociações entre o governo Maduro e a oposição, né, que vão ocorrer no México, mediados pela Noruega, o governo libertou o ex-parlamentar Freddy Guevara, de 35 anos de idade, que é o braço direito do Guaidó. Ele havia sido preso no dia 12 de julho. Ele está em liberdade condicional. Ele ainda vai responder pelos processos de terrorismo, traição à pátria e estar associado a grupos extremistas. Também na Venezuela, o Maduro anunciou uma dança das cadeiras no seu ministério. Tá? 6 ministros foram realocados. 2 deles porque ficaram licenciados para a campanha eleitoral das eleições regionais que vão ocorrer em novembro. Uma delas, a Carmen Meléndez, ela será candidata à prefeitura de Caracas. E aí temos uma nova ministra da Educação, a Yelitse Santaella, terceira ministra a assumir essa pasta em 5 meses. Tá? O governo Maduro não deu algum motivo geral para essa dança das cadeiras, porém, repito, foram 6 alterações no total. Da Venezuela, meu caro Matias, vamos para o Peru, né, para a gente comentar uma questão interessante. Por quê? O chanceler do governo Pedro Castillo, o Héctor Béjar, pediu demissão 20 dias depois, né, de ficar no cargo. O Héctor Béjar tem 85 anos de idade e ele deu uma entrevista no domingo, dia 15, na TV, dizendo que o terrorismo no Peru foi iniciado pela Marinha peruana, que foi treinada pela CIA, tá, durante a Guerra Fria, e que isso foi feito para justificar um endurecimento da política peruana contra, né, ali o que seria a ameaça do terrorismo de esquerda, do terrorismo comunista. Assim, ele basicamente disse que, aí abro aspas, tá? Estou convencido, não posso demonstrar, mas estou convencido. O Sendero Luminoso é em grande parte obra da CIA e de seus serviços de inteligência. E 2, que grande parte das operações de divisão da esquerda estão vinculadas aos serviços de inteligência dos Estados Unidos. O terrorismo no Peru foi iniciado pela Marinha. Isso é o que podemos demonstrar historicamente. Então, a argumentação dele é que a CIA, que plantou a semente do que viria a ser o Sendero Luminoso, com o intuito de dividir os movimentos de esquerda e criar um grupo terrorista que justificaria governos militares, governos ditatoriais na América Latina, especialmente nesse caso, né, no Peru. É uma questão interessante, porque assim, por um lado, a gente até comentou aqui no programa outras vezes, né, a CIA tem uma ficha corrida, né, bastante conhecida.
Né? Não precisa ir para a teoria da conspiração. Tem muita coisa já aberta. É documentada, né? Não é... Documentada. A gente já mencionou aqui, eu lembro que a gente mencionou na época, lá no início do programa, a gente ficou pé da vida, achando que era teoria da conspiração e tal. Mas, por exemplo, as atividades na CIA no Chile para a derrubada do Allende são muito bem documentadas e são abertas, porque no governo Obama, quando John Kerry era o secretário de Estado, numa visita ao Chile, ele forneceu esses documentos às autoridades chilenas, né, depois de passar lá o prazo de desclassificação. Então, assim, a gente sabe que... E não só a CIA, tá? Antes, né? Então, assim, CIA, KGB, todos os serviços de inteligência vão ter operações clandestinas, operações de causar instabilidade e tudo mais. Só que, assim, chegar ao ponto de falar que o Sendero Luminoso foi organizado pela CIA... Eu já acho um pouco bizarro, porque o Sendero Luminoso, ele tem aspectos ali intrinsecamente peruano. Então, e não faz sentido para a estratégia que os Estados Unidos adotaram na região. Assim, eu sinceramente não entendi. Então, vejam, uma coisa... é dizer, não, ele está falando bobagem. Não sei se ele está falando bobagem. Eu só não vejo um nexo lógico. É o que você falou, inclusive, nem serve direito aos propósitos. Assim, ele falar, por exemplo, que a Marinha peruana foi treinada pela CIA e tudo mais, a gente falou, já falamos do papel da Marinha peruana, por exemplo, em relação ao fujimorismo, isso é uma coisa. Agora, dizer que a CIA criou o Sendero Luminoso, não sei, não faz muito sentido. Sei lá, eu não consigo nem pensar num paralelo. É que nem dizer que a KGB que organizou a invasão da Baía dos Porcos, sabe? Não sei. Enfim, de qualquer jeito, essas declarações, obviamente, pegaram muito mal e... por conta disso, basicamente pediram a cabeça dele, né, incluindo aí as lideranças da Marinha, né, mas também lideranças políticas, congressistas e tal, e ele então entregou, né, o cargo, renunciou, e depois, dando, né, uma entrevista, após a sua renúncia, ele disse que o Congresso peruano está pronto para levar Castilho à fogueira e que a elite peruana não está interessada numa política soberana para o Peru. Tá? E aí nessa entrevista, inclusive, ele cita ali algumas datas, tudo mais. Então, assim, novamente, a ligação entre Forças Armadas latino-americanas e serviços de inteligência dos Estados Unidos na Guerra Fria é muito bem documentada. Agora, falar que a CIA criou o Sendero Luminoso, eu não consigo pegar qual foi a lógica aí, qual foi qual que é o elo. Né? A motivação para tal. Até porque o Sendero Luminoso, ele é relativamente recente, né? O Sendero Luminoso é ali final dos anos 70, nos anos 80, né? Então já nem... sei lá, já era o período ali de redemocratização em outros países... Então, não sei. Eu, sinceramente, não entendi. Mas, de qualquer jeito, ele teve que renunciar devido às suas declarações que pegaram muito mal dentro da política peruana. E até no contexto da época, cabe lembrar que na administração de Jimmy Carter, que começa a ter um olhar para a América Latina em relação principalmente à tortura, não faz sentido, nesse caso... justamente por conta desse próprio esforço de redemocratização que você citou, né? Quando justamente aqui no Brasil começa o processo da anistia. Isso, ele mesmo disse que não conseguiria provar e tal, mas enfim, achei curioso. Vamos colocar assim. E só um detalhe curioso, Felipe, da breve passagem do Héctor Berrar pela chancelaria peruana, que nesse período o Peru anunciou sua saída do Grupo de Lima, né?
Então o Grupo de Lima ficou sem Lima. E outra coisa, Matias, os nossos ouvintes vão ficar decepcionados se você não comentar a foto de capa do perfil oficial do Pedro Castillo no Twitter. Pois é, eu fui marcado por uma porrada de gente, não vou conseguir citar ninguém nominalmente. Você está reclamando do carinho dos nossos ouvintes? Não é isso, eu estou falando que justamente eu não consigo dar conta de tanto carinho, né? Então não vou citar ninguém nominalmente, mas enfim, a internet foi a loucura mais uma vez. Aqui no Brasil, quando se trata de Peru, da política peruana, isso é muito fácil, já que a capa do Pedro Castillo é El Peru será grande. Tá aí, né? A gente se esforça, né, para manter o nível, mas eles puxam a gente. Pois é difícil manter a maturidade em alguns momentos, mas então tá aí, Peru será grande, né? As palavras do Pedro Castillo na sua capa do perfil oficial no Twitter, ali a imagem de fundo. Do Peru nós vamos para a Bolívia. E só um detalhe, Felipe, de que o domínio, né, do perfil oficial dele é El Profe Pedro Castillo. Ele não subiu a cabeça ainda à presidência, né? Ele se mantém como professor. Continuamos ali nos domínios incaicos. Vamos agora para a Bolívia com duas notícias. E uma delas, inclusive, foi uma revelação bastante grave. Por quê? Um painel, o Grupo Interdisciplinar de Especialistas Independentes, publicou um relatório nessa terça-feira, dia 17 de agosto, dizendo que, sob o governo interino da Jeanine Áñez, ocorreram torturas e também execuções contra opositores do governo. Também agressões sexuais e colocando que, além de uma investigação criminal, também é necessária uma reestruturação do Estado boliviano para superar um comportamento autocrático. Tá? Então, como disse, uma denúncia interessante. E esse grupo interdisciplinar, só para deixar claro, ele é vinculado à OEA. Tá? Ele não é um grupo criado ali pelo Luiz Arce para criar um factoide contra oposição, alguma coisa assim. Não, é um grupo da OEA. A mesma OEA que havia justificado a alegação de fraude eleitoral que serviu para a derrubada do Evo Morales. Então é importante também colocar isso em mente. E a outra notícia em relação à Bolívia é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu, né, uma opinião consultiva dizendo que a proibição de uma reeleição indefinida é compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O que tem a ver? O governo Evo Morales, e a gente falou bastante disso na época, havia feito um referendo para que fosse retirado o limite de mandatos para o presidente na Bolívia. A população rejeitou isso. A população rejeitou. Depois, o governo Evo Morales, via uma manobra no Congresso boliviano, disse que ser candidato à eleição seria um direito humano, então você limitar a reeleição seria reprimir um direito humano básico, um direito natural, um direito garantido. E, obviamente, né, muita gente olhou e falou para isso e falou, tá, lorota. Né? E pediram justamente, né, a opinião consultiva, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um pedido feito pelo governo da Colômbia, tá? E, então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma organização importantíssima, bastante ativa, né, pelo Pacto de San José de Costa Rica e tudo mais, basicamente emitiu a sentença dizendo que, olha,
A habilitação da eleição é um processo político que faz parte da democracia. Então, você impedir uma candidatura não é democrático, mas as candidaturas podem ser regularizadas, regulamentadas. Então, ninguém, no entender, né, do parecer, ninguém impediu que o Evo Morales fosse candidato. Limitaram as possibilidades dele, limitaram a quantidade de candidaturas. Basicamente isso. Falou, ó, ele foi candidato e perdeu, ele foi candidato e ganhou. Então, assim, os direitos dele foram respeitados. A questão de quantidade de mandatos é uma questão política que pode ser regularizada, regulamentada. Basicamente isso. Da Bolívia, nós vamos para a Argentina com 3 notícias. Tá? A primeira delas é que um tribunal argentino condenou 2 ex-militares à prisão pelo estupro de prisioneiras da Escola Mecânica da Marinha, a ESMA, que era um dos principais centros de repressão da ditadura argentina. E que hoje virou um museu, né, dos direitos humanos, fica localizado ali próximo do estádio do River Plate. E foi a primeira vez que esse crime foi julgado como também um crime cometido pela ditadura que não prescreveu. Né? Porque se você fosse pensar como um crime comum, né, o crime teria prescrito. Já não seria mais válido. Mas, pelo fato deles terem se utilizado, né, do centro de repressão e da sua posição, então eles acabaram sendo condenados. O ex-capitão Jorge Eduardo Acosta e também o Alberto González. Tá? Um pegou 24 anos de cana, o outro pegou 20 anos de prisão. A outra notícia é que surgiram mais imagens, né, da festa do Alberto Fernandes, né, organizada para o aniversário da primeira-dama, a Fabiola Yanes, né, na residência oficial de Olivos, e o próprio governo argentino soltou essas novas imagens com a ideia de falar, nós estamos aqui mostrando que não foi nada demais e tal. Também a ideia do próprio governo ter publicado essas imagens para impedir que a oposição, né, falasse, consegui aqui imagens exclusivas e tal, e tudo mais. Recapitulando brevemente, o presidente argentino, Alberto Fernandes, está sendo criticado, primeiro politicamente, pelo fato de, no meio da pandemia, durante um rígido lockdown, em julho de 2020, na Argentina, ele ter realizado esse convescote na residência oficial, com várias pessoas que posaram para uma foto sem máscaras, tá? E aí um dos vídeos que publicaram mostra inclusive pessoas com máscaras tentando atenuar. E além da crítica política, da demagogia, ele também pode enfrentar uma votação de impeachment por ter violado os próprios decretos de segurança sanitária, né? Já que o convescote teve mais de 50 convidados, tá? Então, assim, um pouquinho maior do que o anterior, né? E, finalmente, o Papa Francisco ganhou uma mesa de pebolim, ou também chamado de totó, né? Ou fla-flu. Lá no Twitter um monte de gente comentou. Na Argentina é metegol. É um apelido interessante. Um termo interessante. E ele ganhou de presente pelos jogadores que estavam representando o Sport Toscana Calciobalilla, tá? Que é um time da Toscana, pois o Papa Francisco, né, estava na região. E eu tuitei, né, que essa mesa de pebolim prova mais uma vez que o Papa Francisco é comunista, porque tem um time vermelho e um time azul, e ele está jogando com o time vermelho. Eu não sei quais são as cores aí da equipe toscana, mas eu até comentei na sua publicação de que parece que é titulares e reservas do São Lourenço, né? Porque
É o time vermelho contra o time azul, né? As cores do clube do qual o Bertolho era sócio, né?